Muito bem, nós estamos no terceiro podcast que fala sobre as sugestões dos padres do deserto para a nossa vida espiritual. Nós vamos falar agora sobre uma citação de um ancião, um monge ancião, que nós não conhecemos a autoria, que diz assim, abre aspas, esta é a voz que clama para as pessoas até seu último suspiro. Converte-te hoje. Fecha aspas. Vejam, vamos dissecar um pouco essa citação desse velho monge. A primeira coisa que precisa ficar clara é de quem é essa voz. Essa voz tem um nome para nós cristãos. É Deus. Deus que está interessado que nós voltemos. Porque no fundo, a conversão leva, em última instância, para isso. Aquele que se converte volta para Deus. O movimento de conversão, inclusive, fala um pouco nesse sentido. Conversão significa voltar. Voltar para a nossa natureza mais íntima. Voltar para o lugar de onde nós não devemos sair. Deus. A nossa origem é Deus. O nosso fim último é Deus. Está lá no Evangelho de João. Jesus, sabendo que vinha de Deus e voltava para Deus, ou então, a hora de passar deste mundo para o Pai. Veja, isso é conversão. É voltar. É voltar. O interesse de Deus falando para cada um de nós, e o ancião diz, clamando para cada um de nós, é converte-te. Ou seja, volta, volta. Mas como essa voz pode falar? A primeira maneira que essa voz fala é através da nossa própria consciência. Veja, Deus, com certeza, em todo o período do ser humano no mundo, foi falando com esses homens. Alguns tiveram o privilégio de escutar a voz de Deus de uma forma mais, digamos, inteligível. Mas boa parte de nós, provavelmente, vai escutar Deus de uma forma mais sucinta, de uma forma mais silenciosa. E a primeira maneira que Deus se utiliza para falar para cada um de nós é através da nossa consciência. Por exemplo, quando você faz uma coisa boa ou uma coisa ruim, existe uma parte sua que reage a isso. Se você faz algo de bom, você sente sua consciência, seu corpo, seu coração, seu sentimento dizendo, é por aí, vá em frente e você vai ser feliz. Mas ao contrário, se você faz uma coisa ruim, a sua consciência ela é capaz de assinar o sinal amarelo. Um alerta. Atenção, esse não é o caminho. Você precisa mudar, você precisa converter, você precisa voltar. Essa é a primeira forma que Deus geralmente fala, através da nossa consciência. Mas Deus também fala, por exemplo, através da igreja. Essa é a promessa de Jesus. Veja, Jesus prometeu muito claramente. Quem vos ouve, a mim ouve. Toda vez que nós ouvimos aqueles 12 discípulos, e aqueles 12 discípulos hoje são os bispos, toda vez que nós escutamos esses sucessores dos apóstolos, nós escutamos o próprio Cristo. Por isso é que nós católicos temos uma fé tão forte na palavra do Papa e na palavra dos bispos em comunhão com este Papa. Porque nós cremos no Evangelho. Quem vos ouve, a mim ouve. Veja, Jesus não ia prometer isso só enquanto os 12 apóstolos estivessem vivos. Que tipo de Deus é esse? Que tipo de amor do Cristo seria esse se ele desse um prazo de validade para as pessoas que fossem escutá-lo? Então, esses 12 permanecem até hoje. É a segunda forma dessa voz falar. E Deus, claro, vai se utilizando de inúmeras circunstâncias para falar para cada um de nós. Através da natureza, através de um pobre que nos pede algo, através de uma felicidade inusitada, inesperada, providencial. Deus vai falando, Deus vai agindo. Então, a primeira coisa é isso. Essa voz que clama tem um nome, é Deus. Essa voz que clama, ela fala de diversas formas. Veja, essa voz fala até o nosso último suspiro. Até o nosso último momento de vida, nesta vida, Deus está tentando falar. Volte. Por quê? Porque também era uma preocupação dos monges do deserto.
A compreensão de que Deus está procurando nos converter enquanto nós estamos vivos. A nossa conversão precisa ser feita enquanto nós estamos aqui. O que significa converter-se? Então, eu já dei uma pista. Conversão lembra necessariamente um regresso, uma volta. Mas também lembra mudar de algo para algo. Quando uma coisa se converte, é quando uma coisa muda de um ponto para outro, de uma realidade para outra. A primeira conversão que precisa acontecer é a conversão do pensamento. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar e de ver o mundo. E aí cabe uma reflexão. O nosso pensamento hoje aponta em que direção? A direção que o nosso pensamento pensa hoje é aquela correta, firme, decidida, vai nos levar para Deus? Ou o objetivo do nosso pensamento é um pouco torto e nós precisamos rever essa direção e esse sentido? Então, a primeira coisa é uma conversão dos pensamentos. Depois, uma conversão dos atos. Os nossos atos hoje correspondem àquilo que é a nossa meta final? Ou os nossos atos hoje desdizem, contradizem, negam a nossa escolha fundamental? Veja, se eu estou falando de escolha fundamental, de objetivo fundamental, de meta, eu preciso saber em que eu quero me converter. Porque conversão é isso, como eu já disse, mudar de uma coisa para outra. Você hoje é uma coisa, mas se você de verdade quer se converter, e se você é cristão, você deve se converter, porque foi o pedido do próprio Cristo, você precisa saber quem você é e você precisa saber em que você quer se tornar. O que você quer mudar? Cada um de nós carrega no próprio nome a identidade da conversão. Se nós somos cristãos, sejamos francos, o objetivo é muito claro. Nós precisamos sair de quem nós somos para sermos Cristo. Então fica fácil, veja. Tudo aquilo que está no nosso pensamento e todas as nossas atitudes devem apontar para o Cristo. É fácil a equação. Veja só. Se nós somos cristãos, nós devemos nos converter de Gabriel para Jesus, Maria para Jesus, Cláudio para Jesus, Luciana para Jesus, Wagner para Jesus. Veja, de cada um de nós para Jesus. O último ponto dessa sentença, hoje. Essa conversão precisa acontecer hoje. Eu preciso ser capaz de procurar em cada momento da minha vida aquilo que eu preciso converter para que eu chegue hoje à minha meta. Vamos lembrar daquilo que Santa Teresinha dizia: Senhor, para te amar não tenho senão o hoje. O hoje é o único tempo que Deus conhece. Deus não tem passado. Deus não tem futuro. Deus tem hoje. Eu vou fazer uma partilha então. Qual é a maneira que eu procuro pensar? Eu sempre penso assim, veja. Se Deus só conhece o hoje, Ele vai me julgar pelo hoje. Então, se hoje eu viver como alguém que se converte, hoje Deus me acolhe. Mas se hoje eu vivo como se eu não estivesse me convertendo, Deus não pode me converter. Deus não pode me acolher. Deus só conhece hoje. Você só tem hoje. E Deus só dá hoje e a situação em que nós estamos para a conversão. Então, se você agora está dirigindo o seu carro, se você agora está na sua cama, se você agora está me escutando enquanto faz alguma coisa na sua casa, a grande pergunta é: naquilo que você está fazendo hoje, agora, você está se convertendo ou você mantém aquilo que você é?